Fala galera, professor Luiz aqui. Mais uma vez, hoje vamos falar sobre carboidratos, nosso querido capítulo 5 da nossa amada Biologia Frente 1. Tranquilo, galera? Hoje nós vamos entrar no mundo mágico dos carboidratos, dos glicídios, ok, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas substâncias orgânicas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, ó. Primeiramente, carboidrato. Aqui eu botei uma imagem só para a gente ver o seguinte. Carboidratos são alguns dos alimentos mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia. Aqui nessa imagem eu botei um macarrão, um carboidrato simplório feito a partir do amido. Tranquilo, gente? E que a gente vai começar a comentar mais sobre ele ao longo da aula de hoje. Beleza? E ver mais como eles são tanto quimicamente, como estruturalmente, e como eles se aplicam à nossa vida do dia a dia. Ok? Vamos lá. Introdução básica. Funções básicas de um carboidrato. Bem, energética e função estrutural. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma dessas funções ao longo da aula, mas a base é: carboidrato é a sua principal fonte de energia. Principal fonte de energia. Não é a única. Nós vamos ter lipídios, nós vamos ter proteínas que podem também ser usadas, só que o nosso corpo, ele escolhe usar os carboidratos. Beleza? Em relação à estrutura, a gente vai ver algumas estruturas plásticas, algumas formas e formações que são geradas pelos carboidratos. Mas aqui eu quero começar mostrando o seguinte. Carboidratos têm alguns detalhes interessantes a serem comentados. Primeiro, são substâncias orgânicas. O que significa ser uma substância orgânica? Significa que ele é bem mais complexo que um carboidrato, que água e sais minerais. Eles são muito maiores, eles são bem mais complexos, ok? E que eles vão ter nas suas conformações quantidades razoáveis de carbono. Tanto que a gente pode até formar uma formulinha básica, uma fórmula geral para os carboidratos, chamada de CnH2n ON. O que isso significa? Significa que o número de carboidratos, número de carbonos, vai ser igual a 2 vezes o número de hidrogênios e vai ser igual ao número de oxigênios na minha molécula de carboidrato. Beleza, gente? Aqui embaixo, eu estou botando os nossos blocos de formações iniciais, que são os nossos monossacarídeos. Olha só, um monossacarídeo é a forma mais básica de um carboidrato, beleza? Eles são os mais simples que a gente vai ter. Então, aqui eu tenho dois dos mais simplórios, dos mais comuns que a gente vai encontrar por aí, que são as pentoses e as hexoses. Os nomes vêm derivados das quantidades de carbono nessas moléculas. Pente, esse prefixo pente vem de 5 carbonos. Hexa significa 6 carbonos. Tem trioses, tetroses, existem, mas vamos focar nesses dois por agora, beleza? Bom, aqui, ó, a gente consegue, vamos lá, vamos contar isso aqui, ó. Carbonos. Lembrando, vamos falar um pouquinho sobre fórmula estrutural, um pouquinho de química. Cada ponta dessa aqui, ó, é um carbono. Então, a gente tem um carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos na minha fórmula estrutural. Vamos aqui para o lado, vamos para as hexoses. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 está aqui em cima. Então, gente, a ideia é bem simples. A gente tem moléculas formadas por carbonos, oxigênios e hidrogênios. E além
Nas moléculas de carboidratos, a gente vai ter nas suas estruturas esse OH aqui, ó. Esse OHzinho aqui, ó. Perceba que a gente vai ter esse OH em muitas regiões da molécula de carboidrato. No caso aqui dos meus monossacarídeos, beleza? Esse OH tem uma função orgânica chamada de hidroxila, presente nos carboidratos. A gente vai ver que outras substâncias orgânicas vão ter hidroxila, vão ter carboxilas, vão ter outros elementos, mas isso é mais uma questão de identificação bioquímica, beleza? Um conteúdo que eu vou só comentar por cima, só para vocês saberem, mas o foco aqui é a estrutura. Coisas interessantes a gente notar são, olha só, eu tenho de pentoses a ribose e a desoxirribose, como eu escrevi aqui embaixo, constituinte dos nossos ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Nosso DNA e o nosso RNA. DNA é a nossa informação genética, RNA que será usado para a síntese proteica. Desoxirribose, o nome já diz, é do DNA e a ribose é do nosso RNA. Beleza, gente? Agora eu vou focar nas hexoses, as quais a gente vai gastar um tempinho, porque são as que a gente vai comentar mais. Aqui eu tenho 3 hexoses: glicose, frutose e galactose, que são as nossas principais fontes de energia. É aqui que o nosso corpo tira energia, a gente faz a respiração celular, a gente gera ATP, para fazer nossas atividades diárias. Agora, olha que interessante. Se a gente for ver, todas elas são hexoses, então todas elas vão ter a mesma forma molecular. Qual seria a fórmula molecular de todas essas hexoses aqui, ó? Seria C6H12O6. Agora, elas têm a mesma forma molecular. Por que ganham nomes diferentes? Exatamente para isso que está a figura. Você vê, você consegue perceber que a gente tem formas estruturais bem diferentes entre elas. A frutose com uma forma mais pentagonal, a galactose e a glicose com uma forma mais hexagonal, tranquilo? Até mesmo a posição das hidroxilas e dos hidrogênios. Isso muda a forma estrutural, isso muda a capacidade de fazer reações, isso muda futuras moléculas que a gente vai ver, que são os disacarídeos. Beleza, gente? Então, é interessante a gente ver que, apesar da mesma fórmula molecular dos monossacarídeos, eles têm fórmulas estruturais diferentes. Suave, galera? E, detalhe, para a gente gerar energia, realmente, o que o nosso corpo vai usar para gerar energia é sempre a menor unidade do glicídio. Ou seja, a gente vai usar isso aqui, ó, para gerar energia. É isso aqui que a gente usa. Os disacarídeos, que a gente vai ver mais para frente, eles vão ter que ser quebrados em monossacarídeos para aí sim serem usados como fonte energética. Beleza, gente? Com isso dito, vamos prosseguir. Vamos dar uma limpada aqui. E vamos lá. Formação de um disacarídeo. Como eu falei, um disacarídeo é a união de 2 monossacarídeos. Então, vamos lá. Uou! Meu Deus, você jogou uma coisa bizarra. Mas vamos destrinchar isso aqui, ó. Vamos explicar isso aqui. Vamos. Olha só, gente. O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu botei 2 monos. Eu botei uma glicose. Opa! Eu botei uma glicose aqui. E eu botei uma galactose aqui. 2 monossacarídeos que a gente vai uni-los. A união, ela vai ser feita por uma desidratação. A gente vai tirar uma molécula de água da reação. Olha aqui, ó. A gente vai tirar essa molécula de H2O. Quando eu faço a retirada dessa molécula de água, eu tenho a formação de uma ligação que a gente chama de ligação glicosídica. Essa ligação é o que permite a formação de um disacarídeo, no caso aqui um disacarídeo muito comum que eu botei pra gente, que é a lactose. Beleza? Ah, Luiz, está dizendo que são
Muito fez, eu não entendi. Não tem problema, galera. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho mais. Olha só. Aqui eu vou destrinchar com uma outra relação orgânica. Vou até me botar aqui para o lado para a gente ver melhor. Vou botar aqui uma outra reação. Aqui eu peguei duas glicoses, ao invés de uma glicose e uma galactose. A reação não muda, gente. Eu continuo pegando os dois monossacarídeos, retiro a molécula de água e gero a minha ligação glicosídica. Beleza? Aqui eu botei as duas vias, tanto a de formação quanto a de quebra. Olha só, como eu falei, eu tiro uma molécula de água. Aloysio, o que é aquele ali de baixo? Isso aqui, para vocês, eu chamei de desatração, mas condensação é um nome, digamos assim, quimicamente mais bonito. A gente também tem a hidratação, que é a reação necessária para a gente quebrar a molécula do disacarídeo. Em alguns lugares você vê como uma hidrólise. Hidrolise, lise quebra hidroágua, quebra pela água. Aqui eu também gostei, ó, a ligação glicosídica novamente. Suave, gente. Aqui eu formei um novo disacarídeo. Com um novo disacarídeo, eu tenho uma nova molécula. No caso aqui, a molécula que eu vou ter é chamada de maltose. Então, já para entender, a união de diferentes monossacarídeos geram diferentes disacarídeos. Gente, apesar de tudo, são reações químicas bem tranquilas. Ok, gente? Ou seja, moleza. Então, não fiquem se atendo muito às reações. Eu quero que vocês entendam as reações, claro, mas é muito mais interessante que você entenda a função orgânica que a gente vai falar mais para frente. Beleza? Aqui, ó, continuando, vamos lá. Vamos falar de cada um dos disacarídeos. Vamos falar deles separados. A gente tem maltose, sacarose e lactose. 3 dos principais disacarídeos que nós conhecemos. Mesma brincadeira. A gente vai ter o disacarídeo, vai ter quais são os monossacarídeos em questão, e aqui eu botei até as fontes desses disacarídeos. Então aqui eu tenho um mono junto com um monossacarídeo, gerando um disacarídeo. Beleza, gente? Então vamos lá, maltose. É 2 moléculas de glicose. A gente consegue através dos cereais, farináceos ou derivados. A gente também tem aqui, ó, muito conhecida, sacarose. Ela é feita de glicose mais frutose. Aqui eu botei a cana-de-açúcar, porque a gente tem muita quantidade de sacarose em cana-de-açúcar, mas é o principal, desculpa, de sacarídeo das frutas. Na verdade, frutas são riquíssimas em frutose. E por último, mas não menos importante, a lactose, essa muito conhecida, que é a glicose mais a galactose e é vinda do leite e seus derivados. Pessoas que são intolerantes à lactose. De onde isso acontece? A lactose, ela é quebrada no seu sistema digestório por uma enzima chamada lactase. Existem pessoas que não têm essa lactase no seu sistema digestório, ou então tem muito pouco dela no seu sistema. Nesse caso, o metabolismo da lactose não acontece direito, o que pode gerar problemas intestinais. Beleza, gente? Um outro tipo de sacarídeo, um outro tipo de carboidrato que eu gosto de falar, que é o mais complexo, são os polissacarídeos. Mas antes de entrar neles, antes de vir para isso aqui, gente, eu quero comentar sobre os oligosacarídeos, que seriam quase como um meio termo entre o maior, que é os polissacarídeos que nós vamos estudar, e os disacarídeos, que são entre os dois. Então, se você olhar o termo oligosacarídeo, entenda, ele é um meio termo ali entre um di e um polissacarídeo. Mas o que é um polissacarídeo? Polissacarídeos, gente, são os mais complexos que a gente vai ter. São carboidratos com muitas moléculas de carbono, com quantidades gigantescas de monossacarídeos. Eu botei aqui uma observação muito interessante. O amido,
que é um dos principais monossacarídeos que a gente tem, ele é formado nada menos por 60 mil a 100 mil unidades de glicose. Então, imagina só o que é um amido. Você pegar 1000 unidadezinhas, 1000 bloquinhos de glicose e juntar de tudo, você tem uma molécula de amido. E lembrando, alimentos como batata tem toneladas e toneladas de moléculas de amido na sua composição. Ou seja, extremamente energéticos. Tranquilo, galera? Aqui eu botei uma imagenzinha de um amido. Olha só isso aqui. O que é esse Nzinho aqui? Significa que eu estou fazendo várias interações entre monossacarídeo, aqui, ó. Isso aqui é um monossacarídeo, um outro monossacarídeo, um outro monossacarídeo, um outro monossacarídeo, e assim por diante. E eu boto esse N aqui, que isso aqui vai continuando. Você continua fazendo ligação glicosídica até dizer chega. Moléculas extremamente grandes, pesadas, complexas, são as nossas principais fontes de energia. A gente vai usar esses amidos, a gente vai quebrar eles até glicose para conseguir gerar energia. Só que, além, como eu estou falando aqui, da função energética, nós podemos ter também funções estruturais. Onde a gente tem principal fonte energética? Glicogênio e amido. Glicogênio de origem animal, amido de origem vegetal. Vou até separar aqui, vamos separar aqui. Ó. Amido e celulose são polissacarídeos vegetais, enquanto que o glicogênio e a quitina, que a gente vai falar daqui a pouco, são polissacarídeos de origem animal. O glicogênio, no caso do corpo humano, ele fica estocado principalmente no nosso fígado e no nosso músculo, que quando necessário a gente utiliza ele para gerar energia. A gente vai falar um pouquinho dele quando a gente for falar de metabolismo de carboidratos. O amido, esse sim, a gente vai falar bastante, porque essa é a nossa principal fonte de carboidrato via alimento. Você vai ter isso em origens vegetais, principalmente de raízes, como eu falei, batata, lotado de carboidrato. Beleza, gente? Agora, isso aqui é energético. E o que seria o estrutural? Que forma uma estrutura. No caso aqui do vegetal, eu botei a nossa querida amada celulose, que faz a parede celular das células vegetais. E o que é a quitina? Pô, Luiz, eu nunca ouvi falar de quitina. Primeiro, quitina não é queratina. Até os nomes são parecidos, mas não. Quitina vai ser um importante estruturador, principalmente dos exoesqueletos dos artrópodes. Você tem um pouquinho de quitina no cabelo, um pouquinho de quitina na sua unha, mas onde você vai encontrar muito isso é em artrópodos. Ou seja, gente, os polissacarídeos vão ser os carboidratos mais complexos que a gente vai ter. Novamente, vamos para cá. Olha só. Fui aqui bonitinho. Glicogênio, amido, celulose, quitina. Esse ácido hialurônico eu botei só como uma curiosidade. Nós temos glicogênio, reserva energética de animais, amido, reserva energética dos vegetais, celulose, composição na parede celular, quitina, parede celular de fungos, exoesqueletos de artrópodes e um pouquinho desse ácido hialurônico, que é uma estrutura interessante que algumas mulheres até fazem algumas aplicações estéticas para tentar retardar os efeitos do envelhecimento. Beleza, gente? Mas o que eu quero que vocês entendam é como o consumo de carboidrato nos afeta. A gente vai falar mais do metabolismo de carboidrato para frente, numa próxima oportunidade, mas carboidrato é a tua principal fonte de energia. São gostosos? São gostosos porque são energéticos. Por isso que nós comemos muito. É necessário, a gente precisa comer arroz, macarrão, cereais, raízes, tudo isso é riquíssimo em carboidrato. Obviamente, biscoitos processados também são muito ricos em carboidrato. Agora, o que acontece com esse consumo sem gasto? Infelizmente, nosso corpo vai transformar a glicose em gordura para armazenar. A gente vai estudar mais para frente também que os lipídios são nossa principal fonte de reserva energética e o excesso de glicose acaba sendo transformado em lipídio. O que eu quero dizer é que esse excesso de glicose pode gerar um probleminha chamado diabetes, que pode gerar
consequências, às vezes, irreparáveis no seu sistema fisiológico. E com isso, eu quero fechar nossa aula com treine algo, se exercite. Principalmente nessa época em que nós estamos mais desprovidos de mobilidade. Por favor, não fique parado, gente. Comer é bom, eu como. Todos nós vamos comer carboidrato. Carboidrato é gostoso, faz bem. Agora, se movimente, se exercite, não fique parado. Arrume um tempinho ou outro para conseguir fazer atividade física. E com isso, gente, eu vou aqui, eu volto para cá, e eu me despeço de vocês mais uma vez. Grande abraço. Terminamos o nosso querido módulo 5 de bioma e nos vemos numa próxima. Valeu, paz, abraços.